Ministra Carmen, nós estamos 12 horas e 15 minutos. Podemos recomeçar às 13h30? Vossa Excelência é o presidente sempre. Mas sempre sem sua autorização eu não presido. Alexandre e Zanin já concordaram, né? Quem vai... Porque eu sou a última a ser perguntada, então. Não, a senhora é a primeira. Não, já concordaram pela sua palavra. É o contrário, é porque Vossa Excelência tem mandato tácito. Ministro Zanin, 13h30, ministro Alexandre, a senhora está vendo como a senhora me interpretou, me julgou mal? Doutor Kleber, o senhor como sertanejo da gloriosa Sucupira do Riachão, do Maranhão, não precisa de almoço, né? Então, 13h30, o senhor terá a palavra e, em seguida, vamos, Roberto, Márcio e todos os demais, na parte da manhã está encerrada a sessão, retomamos 13h30.